Por que direitistas nunca viram esquerdistas? Já notaram que estamos sempre falando sobre ex-esquerdistas, mas quase nunca sobre ex-direitistas? Será que existe alguma razão especial para isso? Por que isso acontece? Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy! Eu sou o Andreas Barreto e seja bem-vindo a mais um Oliver Talk. O objetivo de hoje é falar de maneira sucinta, então esse é um daqueles Oliver Talks mais tiro curto, um pouco sobre as razões que levam tanta gente a abandonar o esquerdismo, mas aparentemente não na mesma medida que outras abandonam a direita, e especular um pouco sobre as razões. Indo agora para o podcast, antes de começar, não se esqueça de assinar agora o podcast Oliver Talk, escrito tudo junto, no Spotify, no iTunes, no SoundCloud e no Deezer, ou no seu aplicativo de podcast favorito da Google Play ou da Apple Store. Caso esteja ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Então, vamos ao que interessa. Então, como eu disse, gente, hoje eu queria falar um pouquinho sobre... essa é uma coisa que nós da direita estamos o tempo todo falando, olha, fulano, beltrano, ciclano, etc., que hoje são direitistas exemplares, são conservadores, são intelectuais da direita ou do conservadorismo, eram esquerdistas, né? Isso é muito comum, isso está na nossa boca com uma relativa frequência. E aí, ok, eu acho que a gente não está falando de religião para falar de convertidos, mas é um fato interessante. E aí o que me ocorreu foi o seguinte, será que existe na mesma medida, na mesma proporção, intelectuais do mesmo calibre, que hoje são esquerdistas e antes eram conservadores? Ou seja, a pessoa fez o caminho inverso? Eu confesso que eu tive que fazer um esforço muito grande para pensar, cheguei em um nome que veio por meio de outras pessoas, o pessoal até brincou, né, e tal, falou Frota, Patrícia Leles, mas evidentemente que eu não estou falando de gente, não estou falando de políticos e não estou falando de subcelebridades da internet ou de anônimos. Estou falando realmente de pessoas que tiveram contribuições intelectuais consideráveis e relevantes aí, que começaram na esquerda e terminaram a sua vida na direita ou no conservadorismo ou na não esquerda, né? Ou seja, pessoas que simplesmente apostasiaram aí do esquerdismo, né? Abandonaram o seu esquerdismo. É lugar comum de certos debates que conservadores citem nomes de intelectuais que um dia foram militantes de esquerda, esquerdistas, ou que flertaram abertamente com a esquerda e se tornaram conservadores, e, muitas vezes, sonoros militantes anti-esquerda. Os exemplos não são poucos e normalmente o calibre intelectual do convertido, né, entre aspas, é elevado. Eric Fögl, Thomas Sowell, Olavo de Carvalho, Paulo Francis, David Horowitz e tantos outros que escapam à memória agora. Então todos esses que hoje são intelectuais de extrema relevância para o pensamento conservador ou direitista, no passado tiveram a sua fase de esquerda, né? E vale a pena a gente tentar investigar se isso só acontece no caminho da esquerda para a direita, ou se acontece também da direita para a esquerda, e se acontece ou não acontece, por quê? E esse momento, né, essa conversão entre aspas, isso é um assunto relativamente bem estudado, né? Parece uma mera curiosidade ou uma mera peculiaridade, mas quando a gente para investigar, a gente vê que na verdade existe alguma reflexão que já foi feita a esse respeito. A literatura consagra um momento especial da conversão de uma coisa na outra. O ponto mesmo da inflexão de momento Kronstadt. A figura de linguagem criada por Louis Fischer, esse Louis Fischer é um sujeito que tem um livro chamado O Deus que Falhou, e ele está se referindo ao comunismo, né? O comunismo é o Deus que falhou, e nesse livro, o livro O Deus que Falhou, então, se refere ao comunismo e traz a declaração, né? O relato de 6
ex-comunistas, né? 6 comunistas que em algum momento se decepcionaram com o comunismo e abandonaram a ideologia, a militância e o Partido Comunista na Europa, etc. Isso é relatado ali, e o momento em que a ficha caiu, falou, agora basta, agora isso não dá mais para mim, foi batizado de momento Kronstadt, né? O Flávio Gordon, no livro A Corrupção da Inteligência, tem um capítulo muito interessante dedicado ao momento Kronstadt, de alguns autores, alguns pensadores também, e ele explica com um relativo interesse ali essa questão. Também vale a pena a leitura para os interessados, né? Então, o momento Kronstadt, a figura de linguagem criada por Louis Fischer para designar a decisão pessoal que desloca a nossa consciência moral de um estado passivo de ex-comunismo a um anticomunismo atuante. Então, o momento Kronstadt, ele também dá conta disso, né? Não é a mera apostasia, né? Ou seja, o mero abandono do comunismo, mas o momento Kronstadt, ele se refere também àquele momento em que não apenas você deixa de ser comunista, mas que você deixa de ser comunista e passa a ser um militante anticomunista, né? Se a gente observar alguns pensadores americanos aí, como Irving Kristol e Bill Kristol, etc., são todos ex-comunistas, né? Ex-trotskistas, ex-stalinistas. Peter Hitchens, etc., foram um dia revolucionários e hoje são anticomunistas ferrenhos e professos. Então é mais que apenas a apostasia, mas é a descoberta da necessidade de combater a antiga religião civil. Os pontos que gostaria de erigir a especular eventual motivação são: existem tantas conversões e do mesmo peso da direita para a esquerda? Sim ou não? Existe um momento Kronstadt da esquerda? Né? Então essas são as perguntas aqui que eu queria compartilhar a reflexão com vocês. Aparentemente não. Não existem. Não existem na mesma proporção, nem no mesmo calibre. Né? Então não tem tantos, e os poucos que tem não têm a mesma relevância. O que já é um fato interessante por si só, e mais ainda é a especulação sobre as motivações. Em conversas, amigos citaram casos que se aproximam disso, como Dom Helder Câmara. Então é um exemplo de alguém com uma formação mais à direita, mais conservadora, que no final da vida estava à esquerda, embora não tenha sido um intelectual exatamente, em nenhum dos dois momentos, né? Mas alguém de uma relevância considerável. Ou Otto Maria Carpo, exemplo de quem teve uma formação à direita e, ao longo da vida, migraram para posições mais à esquerda. Mas por que será que os casos de viradas à esquerda são mais escassos? Não parece haver uma resposta definitiva. E eu confesso que esse podcast não é para compartilhar a resposta com essa pergunta, mas é mais para compartilhar a pergunta em si, né? Uma resposta possível, mais genérica e simples, seria que simplesmente a cosmovisão da esquerda é falsa. E, portanto, a tendência natural de gente intelectualmente honesta que conduz alguma investigação racional é, de fato, a migração de posição. Então isso é bem simples, bem genérico. Tem que tomar cuidado para isso não virar uma petição de princípio. Mas se a gente considerar que a visão de mundo, né, a cosmovisão conservadora ou da direita, entre aspas, é verdadeira e a da esquerda é falsa, seria que um processo natural que mais gente vire à direita do que vire à esquerda. Isso é uma possibilidade. E é uma explicação mais simplória. Aos racionais, porém intelectualmente desonestos, resta a dissonância cognitiva. Então, se o sujeito chegou à conclusão de que a cosmovisão dele é falsa, mas ele não quer admitir isso, ele vai continuar dentro dessa cosmovisão falsa por qualquer motivo, então ele entra num estado de dissonância cognitiva. E aí isso não é tanto do nosso interesse aqui. Né? Mas se o sujeito for racional, intelectualmente honesto e chegar à conclusão de que a cosmovisão dele é falsa, a tendência natural é que ele mude de cosmovisão. Outra, mais interessante, mas que carece de pesquisa aprofundada, seria dizer que, ao notarmos a prevalência dos posicionamentos de esquerda nos meios dito-culturais, por razões simplesmente matemáticas, é natural que exista mais gentes que migram da esquerda para a direita do que o contrário.
um tópico de sociologia da ciência política que certamente vale a investigação. Então, primeiro, isso é um tema interessante. Valeria a pena uma pesquisa mais pausada, mais científica e a confecção de um artigo científico propriamente a esse respeito. Embora, evidentemente, não haja muita abertura para isso no mundo acadêmico, né? Isso seria uma tarefa para fora do mundo acadêmico, uma tarefa que eu até poderia fazer e gostaria de fazer se eu estivesse com tempo. Mas tá aí uma questão, se alguém tiver tempo e interesse, vale a pena investigar. Já dei até alguns pontos de partida possíveis. Então, essa segunda explicação que eu dei seria basicamente o seguinte. Na verdade, a maioria das pessoas está identificada conscientemente ou inconscientemente com a direita. Ao passo que, nos meios culturais e intelectuais, como a gente já está cansado de saber, a maioria das pessoas é de esquerda. Então, se você tem uma posição majoritária e quase que absolutamente majoritária de um lado e outra minoritária do outro canto, é evidentemente que se você vai falar de movimentação de um lado para o outro, vai ter muito mais gente vindo da esquerda para a direita do que da direita para a esquerda. Talvez, se, sei lá, daqui 200 anos, o pensamento de direita, entre aspas, aí, ou conservador, for majoritário como o pensamento de esquerda hoje a gente tenha muito mais casos de conversão das pessoas da direita para a esquerda do que a gente observa hoje e observou nos últimos anos. Porém, por razões matemáticas óbvias, se a maioria está de um lado e a minoria está de outro, e você vai falar de movimento de lá para cá, a tendência natural é que essas pessoas que estão ocupando essa maioria, se mudarem de lado, serão maioria em relação ao caminho oposto, né? Então isso é uma possibilidade interessante também de se avançar. São duas que eu consegui pensar aí, que eu consegui levantar. Até seria interessante, caso alguém tenha alguma hipótese alternativa, compartilhar com a gente nas redes sociais, enfim, nos diversos meios e caminhos. Para encerrar então, fato é que, nas palavras do citado Fischer, o comunismo, e aqui podemos estender a palavra para designar a esquerda como um todo, é um Deus que falhou. E falhou para muitos, a ponto das fileiras dos apóstatas e dos convertidos ser grande o suficiente para fazer valer a pena a especulação sobre suas motivações que fazemos aqui hoje, né? Então isso só é possível porque, em certa maneira, o comunismo é um Deus que falhou e aqueles que perceberam isso não conseguiram ficar parados, tiveram que mudar de lado. Ainda, este é meu primeiro Oliver Talk desde o início da campanha do Apoia-se, né? Meu primeiro Oliver Talk solo. Então eu queria empregar aqui alguns minutinhos bem breves falando um pouquinho sobre isso. Então, Luciano e eu decidimos iniciar o financiamento do Oliver Talk por meio do Apoia-se. É apoia.c/Oliver Talk. E é extremamente importante que todo mundo que puder contribuir e achar que é merecido e necessário e válido, vá até lá. Aqueles que contribuírem terão acesso a conteúdos especiais, podcasts exclusivos, material escrito e etc. E também, gente, porque eu acredito que passou da hora da gente trazer para o Brasil a cultura de financiamento privado que a gente tem em outros países, principalmente nos Estados Unidos, né? Se a gente é tão crítico do Estado e acredita tanto que o Estado deve deixar de ter um papel financiador, especialmente financiador da cultura, passou da hora da gente pôr a mão no bolso e passar a executar isso. Claro que isso deveria ser feito pelos empresários e aqueles que têm muito mais dinheiro que a gente, mas enquanto essa ficha não cai para eles, cabe a nós fazer. Já apoiei muitos projetos e aqueles que sentirem que devem apoiar o Oliver Talk podem procurar na plataforma Apoia-se, nas nossas redes sociais. Lá vocês vão encontrar o link e podem contribuir com valor a partir de R$10, tá? Lá tá tudo explicadinho o que cada valor vai ser empregado e como a gente pretende premiar aí os apoiadores com o seu apoio e o seu valor financeiro empregado. Então peço encarecidamente, deem uma olhada nas metas, considerem todo o trabalho que a gente já fez até aqui, né? R$10 não é pouco, mas também acho que é uma coisa que pode vir a caber no orçamento de bastante gente aí. Muita gente já começou a doar, o que aliás é uma coisa espetacular. O Luciano e eu tínhamos metas bastante modestas para o que a gente ia alcançar
esse ano, e basicamente a gente já alcançou mais da metade da segunda meta, que é a meta de R$ 600 para financiar a hospedagem do podcast no seu valor de um ano. Tá? Então já agradecemos aqui de antemão a todos aqueles que doaram, e sempre lembrando que aqueles que não podem apoiar, o apoio compartilhando, né, mostrando para outras pessoas que eventualmente estão numa situação em que podem contribuir nesse momento, já é de grande ajuda e bastante válido também, e conta com todo o nosso agradecimento. Antes de encerrar, então, eu gostaria de fazer aqui o merchan do Mr. Romanini, nosso artista, produtor das nossas thumbs, capas e artes em geral, Romanini, grande Romanini, citado pelo Alexandre Frota na CPMI das Fake News, dono da loja Wake Up Imperium, onde ele vende suas camisetas, canecas, etc. Gente, é muito importante vocês darem um apoio para o Romanini também, nos ajudando no Apoia-se. Uma das nossas metas inclui um pagamento para o Romanini. Então, sim, tem diversas maneiras de você ajudar. Você ajuda o Romanini doando pra gente no Apoia-se, ajuda o Romanini se você quiser uma camiseta e for na Wake Up Imperium comprar. Então, façam isso, por favor. Não deixem de acompanhar o Oliver Talk nas redes sociais. Estamos no Facebook e Instagram, sempre buscando por Oliver Talk, tudo junto. Esse foi um podcast sobre por que apenas esquerdistas viram direitistas e não o contrário. Não deixem de me acompanhar nas redes sociais, basta procurar por André Assi Barreto no Facebook e no Twitter. Muito obrigado e até a próxima. Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.